Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano. Nós vamos continuar no caderno Sociedades Contemporâneas, a nova configuração mundial, no objeto de estudo tipos de relações e representações diplomáticas entre os países. Nós vamos continuar o nosso aprofundamento, tá? Buscando uma melhor compreensão do que seriam aí as relações diplomáticas internacionais entre os países. Vem comigo. As relações e representações diplomáticas entre os países são cruciais, perceba, importantíssimo, para a manutenção da paz, da segurança e da cooperação internacional. Hoje, pessoal, veremos alguns dos principais tipos de relações diplomáticas e suas respectivas funções e características. Veremos os tipos de relações diplomáticas e as representações diplomáticas. Essas são as duas principais características da diplomacia, a qual nós vamos entender, compreender, aprofundar hoje. Vejamos. Tipos de relações diplomáticas. Os tipos de relações diplomáticas são dois principais: as relações bilaterais e as relações multilaterais. Sobre as relações bilaterais, o que são as relações bilaterais? São interações diretas entre dois países. O próprio nome já diz, pessoal, dois, não é? Dois países envolvidos. O objetivo, fortalecer laços políticos, econômicos e culturais específicos entre essas duas nações. Exemplo: acordo de comércio, tratado de paz, cooperação tecnológica. Então, quando nós temos dois países dialogando sobre algum aspecto tecnológico, econômico, de fronteira, de paz, nós temos aí uma relação diplomática bilateral, ok? Já as relações multilaterais envolvem 3 ou mais países, frequentemente em um contexto institucional. O objetivo das relações multilaterais é principalmente resolver questões de interesse global, ou seja, de interesse de demais nações. Então, no multilateral, pessoal, nós temos o interesse de outros países envolvidos. No que tange a segurança, comércio, meio ambiente. Exemplo: participação na ONU, na Organização Mundial do Comércio ou em cúpulas internacionais. Quando vocês escutam dizer, o Brasil vai participar da cooperação do clima, o Brasil vai participar da ONU, o presidente da República vai fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, ou algo assim, nós temos ali um contexto diplomático multilateral. São vários países envolvidos buscando a solução para um problema global. Está muito em ênfase, né, pessoal, a questão do clima, debater sobre o clima, debater sobre as questões climáticas, sobre as alterações climáticas, sobre o que a poluição influencia no clima, não é isso? E vocês percebem, quando assistem um jornal, que lá nós temos vários representantes de vários países, não é, envolvidos em diálogos, buscando aí soluções para resolver os problemas climáticos. Assim como resolver problemas de conflito entre outros países, resolver questões comerciais, enfim. Representação diplomática. Pessoal, a representação diplomática é onde os diplomatas se encontram. E os diplomatas desempenham um papel central na execução de políticas externas. São os cônsules, os representantes do Itamaraty, pessoas escolhidas pelo governo, ministro de Relações Exteriores, pessoas que o governo de um determinado país ou de um conjunto de países elegem
ou indicam para representar aquele ou aqueles países. Então, pessoal, para promover relações bilaterais e multilaterais, é que existem esses representantes e eles facilitam a negociação de acordos e também tratam de questões políticas, econômicas, culturais entre esses países. A função desses cônsules, olha aqui, é prestar assistência aos cidadãos no exterior, a emissão de vistos e passaportes e a proteção dos interesses do Estado de seus cidadãos. Por exemplo, sabia que se você fizer uma viagem internacional a um país europeu e você tiver algum problema naquele país, exemplo, você viajou para a Espanha e lá você sofreu um assalto e teve seu passaporte roubado, você vai procurar a polícia, obviamente, mas sabe um outro lugar que você pode se apoiar naquele país? O consulado brasileiro na Espanha. Então você procura o consulado e você vai receber toda a assistência como se estivesse no Brasil. Ok? Então, o consulado, o lugar onde ficam os cônsules internacionais, são um lugar de apoio ao cidadão daquele país. Beleza, pessoal? E os organismos internacionais, eles são fundamentais também, pessoal, porque eles participam e representam os interesses dos seus países na ONU, no FMI e em outras entidades internacionais. Então, essas representações em organizações internacionais são feitas pelos cônsules, pelos representantes dos países, e isso promove as relações bilaterais e multilaterais entre os países. Uma coisa leva a outra, né, pessoal? Os cônsules, os representantes, os nossos representantes lá fora, nos demais países, promovem essas relações bilaterais e multilaterais nos organismos internacionais, como, por exemplo, o maior de todos, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, gente, as relações diplomáticas são conduzidas através de vários tipos de diplomacia. Como nós vimos, cada uma com suas próprias metodologias e objetivos, desempenhados por diplomatas que representam seus estados em diversos contextos e instituições internacionais. A palavra aqui, pessoal, estados, nos representa o país que aquele diplomata está ali interessado em resolver qualquer conflito, seja ele de ordem econômica, ou de ordem militar, ou de apoio ao cidadão. Então, por exemplo, o Brasil, ele é um país que tem escritórios diplomáticos, que tem embaixadas, que tem consulados ao redor do mundo inteiro. E é nestes locais que nós podemos buscar apoio, abrigo, assistência, caso tenhamos algum problema nesses países. E mais, esses nossos representantes internacionais também têm o dever e a função de zelar pelos interesses do país e também zelar pelos interesses mundiais, no que diz respeito a clima, a paz, principalmente a paz, a manutenção da paz, da ordem, da economia saudável. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido o papel importantíssimo que a diplomacia e suas relações têm para a manutenção dos organismos internacionais vivos e atuantes em busca das melhores soluções, das soluções pacíficas para qualquer situação que possa acontecer. Aqui é o professor Cristiano, espero que vocês tenham entendido bem. Fiquem com Deus, até mais.